bom dia. Sim, bom dia, por que não bom dia, né? Esse é um podcast, é assim que a gente fala, podcast que a gente reúne alguns colegas para falar sobre saúde de uma maneira descontraída, de uma maneira sem muito glamour, sem muita organização, sem muita pompa, né? Para falar realmente um bate-papo, uma conversa, é quase uma conversa de bar sobre um tema sério que é saúde, né? A gente não precisa falar de saúde de uma maneira sisuda, de uma maneira muito rebuscada. Não, vamos conversar de maneira descontraída. E quem é que faz esse podcast, Carol? Então, sou eu, Caroline, sou ginecologista. Jorge, Que sou eu. pois é, Careca, É isso aí. o Jorge Careca, que é urologista. Lucas Meira, que hoje não está aqui com a gente, que também é urologista. E Bruna Quaranta, que é hematologista. Então, a gente faz esse revezamento para a gente poder trazer essas informações de qualidade para vocês que estão aí ouvindo. É isso aí. E a gente escolhe de dedo nossos convidados. E hoje, Jorge, quem são os nossos convidados? Hoje são 2 cirurgiões vasculares. O termo cirurgião vascular é uma coisa pesada, né? O fulano é cirurgião vascular. Então, Gustavo e Rommel. A gente vai Angiologistas. É isso. Cirurgião, eu ia botar fazer essa observação. É até bom uma explicação sobre isso. Exato. É. Minha ideia era começar com isso. Tá todo mundo pronto? Vamos Todo sim. mundo Pronto. Então, Vamos bora lá. começar. Deixa eu fazer uma observação. Deixa eu fazer uma observação sobre essa questão de por que eu falei de cirurgião vascular. Eu evito hoje virar para um paciente no consultório e dizer, olha, eu vou mandar a senhora, mesmo que seja uma senhora que tem umas varizezinhas lá, pouco, eu vou mandar a senhora aqui para o cirurgião vascular. Porque na cabeça do paciente, quando você fala cirurgião vascular, obrigatoriamente ele vai ser operado. Pensar numa né? cirurgia. Só que aí existe uma sinonímia, talvez, que é angiologista, né? Eu acho que... Que é uma grande clínica aí da cirurgia Eu acho que vascular, né? o Gustavo deve realmente também pensar o mesmo, porque eu acredito que antes era separado. Eu acho que tinha residência, né, de angiologia, né, e do cirurgião vascular. É tanto que tem ainda as provas de títulos que elas são separadas. Ainda existe. E eu acho que isso, na verdade, está caindo em desuso, né? Agora é praticamente quem faz a residência faz de cirurgia vascular. Mas há um bom tempo atrás, como tinha essa segmentação, né? Tinha essa residência de cirurgia vascular em angiologia, então você tinha os 2 profissionais, e então eu acho que acabou, a gente tem ainda essa cultura de você, quando encaminhar, você vai para o angiologista, vai para o cirurgião vascular. Mas hoje em dia... No final das contas é a mesma coisa. Hoje em dia é a mesma coisa. Mas no fim das contas, realmente é mais palatável você virar para a pessoa e dizer, ó, a senhora vai para o angiologista do que para o cirurgião vascular. Assusta, né? E talvez o grosso de cirurgia vascular, não sei, me corrijam se eu estiver errado, é varizes. É varizes. Grosseiramente falando, angiologista é o médico da circulação, né? É o médico da circulação. Isso. Sim. E fulano de tal que tem um problema, os caras balançaram a cabeça, reduziram minha especialidade. Uma patologia. Só varizes. Mas eu acho que vale a pena a gente focar nisso. Isso Assim, é importante. quando encaminhar, quando procurar um angiologista. Não é só isso. quando tem varizes. Quando tem dor na panturrilha, procura. Eu, na verdade, acho o seguinte, que eu acho que a especialidade de cirurgia vascular, na minha opinião, ela é a que tem uma gama maior de serviço para o especialista. Porque eu falo isso de urologia. então, Eu falo de gineco. mas- Cada um depende do seu. É isso, mas veja bem, você pode ter uma pessoa que simplesmente vive no consultório, só fazendo varizes, né, que não é demérito para ninguém, né? A gente, às vezes, um cirurgião vascular ali pode falar, o cara é varizeiro, né, Gustavo? varizeiro. Mas não é demérito, é uma escolha da pessoa. Desde aquela pessoa que faz só exame de imagem, como o duplex scan, ultrassom, ou até mesmo a pessoa que vive de arterial, que é mais difícil, é mais puxado, faz parte de hemodinâmica. Ainda tem hemodinâmica. Então, assim, tem um mundo aí, né? é um mundo, né, a cirurgia vascular, né, Gustavo? Tem várias. Na verdade, a gente abre esse leque. Na época da residência, a gente abre meio que o leque e a gente decide qual área a gente vai buscar, né? Eu entrei na residência mesmo, eu queria operar varizes. Exato. Varizes, aí eu entrei num hospital que era muito forte a parte arterial, a parte hemodinâmica. Acabou que eu virei hoje, eu tô muito mais para a parte arterial e hemodinâmica. Mas eu tenho minha parte de flebologia, né? Vamos falar assim. Até porque quando a É gente quem paga entra... os boletos de casa. Então, quando a gente entra na residência, a gente dizia que o retorno... O retorno é venoso, O retorno é venoso, O retorno é financeiro. venoso, o retorno é venoso. O retorno financeiro é venoso. O arterial é glamuroso, né? Até porque a procura no consultório, mais de 90% são varizes.
Então, assim, O arterial vai para o urgência, arterial, né? boa parte vai para urgência ou a pouca porção de pacientes arteriais Sim. acabam indo para um ou outro colega que é mais... o pessoal encaminha mais, acaba encaminhando mais para esses colegas, né? E a gente pode, de repente, didaticamente dividir a angiologia e discutir aqui a parte estética, que eu sei que é forte, né? E a Muito. parte de doenças, digamos assim. Vocês querem começar por qual? Eu acho que podemos falar da parte estética, né? Que a eu acho princípio. que Tem um interesse todo pessoal. mundo tem interesse. É isso aí. Todo mundo tem Então, interesse estética maior. seria o tratamento das varizes de Dos membro inferior, né? microvasos, Dos das microvasos varizes. e tal. O que E como é que- primeiro, o medo que todo mundo tem de ter varize. Ah, não, tenho varize, então eu posso ter trombose. Né? Todo mundo já chega, doutora, me encaminhe para o angiologista porque eu tenho varize e eu posso ter trombose. É isso? Eu acho importante, primeiro, a gente ter uma ideia que existe uma diferença enorme na característica e na etiopatogenia dos microvasos, que o pessoal conhece como vasinhos, e aquelas varizes mais grossas, porque não é a mesma coisa. A gente tem pacientes que normalmente a procura, mais pelo lado estético, seriam os vasinhos. Certo. E normalmente o fator hereditário é muito importante. Uhum. São pessoas que têm uma preocupação com uma estética realmente maior. E normalmente o cirurgião vascular ele tem vamos dizer assim, uma responsabilidade maior no resultado, né? A gente tem uma preocupação em fazer um tratamento que não cause mancha, que o paciente saia satisfeito. Então, assim, o que eu vejo logo é separar isso. Por quê? Porque a questão da trombose, nesse paciente que tem esses Ou vasinhos... seja, é distinguir que realmente são dois problemas diferentes, né? Exatamente. Quem tem varizes e quem tem Isso. aqueles vasinhos visíveis Exato. que atrapalham para Eu usar tenho um Exatamente. problema funcional Exato. e eu tenho um problema estético. Exatamente. Primeiro eu tenho que tratar o funcional. Eu tenho que resolver o problema funcional desses pacientes. Então, geralmente, o paciente, quando ele vem pra gente, ela, às vezes, a mulher, a grande parte é mulher, né? 99%. Sim. E ela chega e fala assim, eu quero tirar esses vasinhos aqui. Esses microvasos, essas telangiectasias, que são os vasos vermelhinhos que ficam na pele e que incomodam esteticamente. Só que a gente tem que ver se não tem um problema funcional nesses vasos. Não adianta só fazer uma pequena aplicação localizada se eu tenho um problema Aqui. funcional abaixo, tá? Que são esses vasinhos, Isso né? aí, Que é o que são mais incomoda os quando a gente microvasos, bota a isso. saia E e o shortinho. E com respeito à sua pergunta, a questão do trombose, não tem nenhuma relação, por exemplo, uma paciente que me apresenta isso, de a gente taxar se tem um risco De maior ter de maior trombose. risco. Então, Entendi. não existe, porque como o Porque Gustavo tem um falou, problema vascular que vai ter outro problema. São Exato. problemas completamente diferentes. Informação importante. Então, em suma, essa imagem aqui é estética pura. Isso. Somente estética. Que não deixa de ser importante para o paciente, Sim, né? claro. Que a gente sabe que tem sintomas bastante inespecíficos. A gente não relaciona de imediato que uma paciente que tenha fortes dores tenha esse tipo de vasinho. Mas a gente sabe que a gente faz o tratamento e a paciente fica tão bem e aí relata muitas vezes até que melhorou a dor. Melhorou a dor. Não é verdade, Melhorou a Gustavo? dor. Então, a gente não dá para bater que não tem E tanta fator de importância. risco para aparecer os vasinhos? Olha, a gente, como são duas doenças completamente diferentes, né? A gente está tratando mais agora da parte estética com relação a esses vasinhos. Eu acredito, né, Gustavo, fator hereditário, fundamental. Fator hereditário. Principal. Fator Exatamente. hereditariedade. Os fatores ambientais, né? Estilo de vida, atividade física. Sedentarismo. E mito ou sobrepeso. verdade? Salto alto. Então, salto alto é o seguinte, não existe uma relação que o salto vá causar microvasos, varizes. O que a gente sabe é que um salto muito alto mesmo, assim, ele vai limitar a sua bomba da perna, a panturrilha, de bombear esse sangue, fazer o retorno venoso. E nisso aí, o que é que você pode ter? Uma perna mais edemaciada, e aí aumentar a pressão venosa, e aí você vai ter realmente o surgimento de microvasos ou varizes. E eu ainda falo para as minhas pacientes que eu acho pior a sapatilha, né? Que não tem salto. Tem que ter um saltinho, pelo menos. Por quê, velho? Pro pé é melhor. Pro pé é melhor, para a circulação. Até porque você vai estimular a bomba
da panturrilha. Mesmo um saltinho pequeno tem que ter. Eu já Não um salto muito alto, eu não posso ter uma perna muito engessada. Agora, hoje mesmo teve uma paciente que me perguntou, doutor, posso usar salto? Eu falei, deve usar salto. Óbvio. Sim. Não vou botar a paciente no crocs, né, gente? Concordo plenamente. Eu acho que ficou estigmatizado, é uma coisa realmente forte na mente de muitos pacientes, mas eu volto a dizer, como são doenças diferentes, esse tipo de vasinho, na minha opinião, o fator hereditário ele é extremamente importante. Principalmente também a questão hormonal. Então, assim, anticoncepcional, a gente vê que tem pacientes que aumenta bastante esse tipo de vasinho, esse tipo de vaso, E gravidez também, né? Então, Porque também são momentos que você aumenta o hormônio, né? Isso. A questão da gravidez, alteração hormonal, a questão do útero, aumento do útero. Então, assim, isso realmente a gente percebe que tem uma influência muito grande. E no tratamento, às vezes, a gente está tratando uma paciente, a gente pergunta, faz todo um questionário e pergunta... tá fazendo uso de anticoncepcional, então a gente vai fazer a aplicação dos vasinhos e às vezes a gente não tem um resultado muito bom. Exato. E aí a gente pode falar, olha, não tá tendo o resultado que eu queria. E aí realmente está relacionado ao fator hormonal. Sim. E o tratamento disso? Como é esse tratamento estético? O que é que tem de opção? Eu sei que tem... Hoje a coisa evoluiu muito, né? Quando a gente fica só naquela questão de fazer a escleroterapia, que é a aplicação, você tá lá no... Acaba que o vascular, veja, quando a gente fala de microvaso, o vascular virou um dermatologista. Certo. Então tem um dermatovascular, vamos falar assim. Né? A flebologia, a fleboestética, ela mudou muito nos últimos anos. Então, assim, hoje em dia, quando a gente vai tratar, a gente tem que ter um cuidado da pele, principalmente porque são vasos que estão bem próximos, estão na derme, então eles estão na camada, na transição da epiderme para a derme. E aí hoje o que é que a gente usa principalmente? A gente usa alguns agentes escleroterápicos, né, que faz escleroterapia, que são irritantes, né? Que é a aplicação, né? Que é a aplicação, a aplicação dos vasinhos. Mas a tal da espumia. A espuma, também. Que é outro detergente, né? São detergentes que a gente usa, não detergente, mas são detergentes, né? E que eles vão irritar a parede do vaso e aí vão fechar o vaso. E também a gente usa o laser. Então, hoje em dia, está a associação muito grande. Hoje em dia, o que é que a gente percebe na parte da vascular? É que o laser chegou e ele ficou, né? Ele vem para juntar, para unir força e tirar o vazio. Não é só aplicar. Entendi. E a gente, na sociedade, a gente fala muito, né? E isso envolve no Brasil todo, que a gente fala, quando a gente vê esses vasinhos, a gente tem até uma campanha nacional que não são só vasinhos. Isso aí era bom a gente até deixar bem claro. Exato. Que quando a gente olha, vamos fazer uma aplicação aqui rápida e vamos resolver esses vasinhos rapidinho, tudo. Não são só vasinhos. A gente tem que estudar todo o paciente, ver essa parte, o que vem por baixo, o que a paciente está causando. Queira não adianta tratar isso aí e não tratar o que está causando isso tudo. Importante isso que o Gustavo falou, porque queira ou não, é um sistema venoso circulatório todo conectado. Então, assim, você está fazendo a aplicação em vasinhos da pele, mas você pode ter complicações mais profundas, você pode fazer uma aplicação de espuma que pode evoluir para uma flebite, que é uma inflamação numa veia mais profunda, você pode ter uma ulceração na pele, uma mancha, coisas que o cirurgião vascular ele está apto a resolver qualquer complicação que pode acontecer com qualquer pessoa, mas que ele tem a perícia para poder atuar nessas complicações. Isso é importante, bicho, porque hoje... Às vezes, até por questão de custo, o pessoal tende, às vezes, a procurar uma coisa mais barata e tal, né? Exato, e é um barato que sai caro. Isso é sempre uma coisa extremamente polêmica de conversar, porque você termina desagradando uma porrada de gente que acredita nesse lado do que o econômico pode funcionar também muito bem, né? E às vezes pode até funcionar, assim, mas se tiver complicação, esse é o porém. Sabe resolver? Esse é o porém. A gente tem que procurar quem sabe resolver a complicação que tiver. Eu acho que isso é importante. E assim, Jorge, até respondendo na questão do método, a aplicação que é a escleroterapia, que é o mais conhecido, ela ainda é bastante utilizada e é como o Gustavo falou, assim, o laser veio para ficar e nós temos inúmeros métodos, não é que um é melhor que o outro, um é o mais adequado para determinar. Exatamente. O método de você associar é muito importante. E a questão da recidiva? Então,
Vai O que Assim, vai... aí eu fiz e não adiantou de nada. o Um que- ano já tava. Então, Tem o que algumas coisas. a recidiva, eu não diria que o termo correto é recidiva. São novos vasos que surgem. Exatamente. Porque é a Porque não pergunta. tratou a causa que causaram os primeiros, né? Então, Se não sumiu, exato. aí realmente tudo foi um bem. tratamento que não É. foi completo, né? Então a gente não terminou o tratamento, o que pode acontecer bastante. Às vezes o paciente começa o tratamento e se perde na metade do caminho. Ou o que acontece não é recidiva, são aqueles novos vasinhos que realmente vão surgir, porque sempre está surgindo vaso. Sempre está surgindo vaso. E aí a gente volta para os fatores de risco, né? Como é a vida dessa Isso é paciente? Essa paciente que não emagreceu, que É, não mudou o estilo tá de vida, não faz fazendo atividade física. tá tomando, É. fazendo uma reposição hormonal, tá fazendo uso de anticoncepcional. Então, isso é importante o cara enfatizar, né? Então, Demais. a mulher que fez um tratamento de microvaso e aí, sei lá, 6 meses, 1 ano depois, ela tá apresentando de novo, provavelmente não são aqueles que ela tratou. Não. Provavelmente são vasos novos. Sumiu. É. E aí daí a importância de você fazer uma investigação e tal, isso. tudo mais, O né? ideal é mesmo uma paciente, a gente terminou o Informação tratamento, importantíssima. ela voltar Demais. anualmente, né? Então, anualmente, ela fazer uma revisão, ver como é que está a saúde vascular dela. A gente precisa ter isso em mente, né? Eu preciso ver como é que estão essas pernas. Então, a gente precisa deixar isso bem claro para as pacientes, né? Do retorno. Exato. É porque às vezes a gente faz isso, né? A gente só procura quando tá tem um gritante, né? Então, assim, ó, É. tá aqui, não consigo... A paciente não consigo botar um short, não consigo ir pra uma praia. Então, é uma queixa que a gente vê. Perfeito. Nessa situação, Jorge, inclusive, o que acontece é o seguinte, com esse tempo que você falou, realmente são outros, provavelmente Certo. outros. Como o Gustavo falou, o que às vezes acontece é que você não tem um resultado tão esperado, às vezes pode ser inclusive o que a gente chama de veia reticular, uma nutrícia, né, que está alimentando determinado tipo de varizes superficial e que você pode pegar no exame de duplex scan, numa avaliação melhor. Por isso que a gente Então acaba toda dizendo... mulher tinha que fazer. Não tô falando mulher, mas podia ser homem, né? O homem é Porque muito a difícil, mulher- o cara vai por estética, né? O cara tem. É mais difícil. É quando Acontece, tem, é quando tem acontece, muito, tá né? mudando. Acontece, bastante. sim, tem. Mudando bastante. Aumentou até, eu acho Mas que é- a procura. Tudo bem. Mas não que é, minoria, não né? é a minoria. Mas assim, é a minoria. quem busca por essa questão estética, então tem que fazer um duplex. Faz parte da Olha, investigação. veja bem, eu hoje praticamente todo paciente que vai fazer o tratamento, assim, alguns casos, você pode até que você já conhece pacientes que você já acompanha há muito tempo, que volta para fazer a aplicação. Você já conhece, você já fez o duplex scan há 2, 3 anos atrás, você não tem necessidade de estar pedindo. Isso. Via de regra, uma paciente vem a primeira vez, eu tendo a solicitar, porque eu vou ter um estudo da circulação venosa dessa paciente, eu posso encontrar outras coisas que eu posso acompanhar futuramente, eu ajuda entendi. no tratamento. É como você entrar em uma casa e você querer fazer um serviço, você não conhecer nada dos cômodos nem nada, né? Então, primeira vez que você tem que conhecer E até por isso Cada que é parte, importante o realmente. profissional A tubulação. entender, né? É, Até entender por a isso é tubulação. importante entender essa A tubulação. tubulação. Eu entendo, perfeito. Estão chamando a gente de encanador já. Então, Já percebeu, né? É quase, é quase. Mas não se E a ofenda, questão eu sou Encanamento urologista. nobre. É, Encanamento eu sou nobre. urologista, o urologista é um encanador, né? Às vezes quando eu falo com os pacientes a diferença entre nefrologia e urologia, eu até cito isso. Eu cito que o urologista é o encanador e o nefrologista é o cara que trabalha na empresa de água. Quem lida com a caixa d'água, o outro lida com a tubulação. É isso aí. Eu não vou comentar o que o gineco faz, então. Vamos deixar as piadas de lado. Deixa a piada quieta. É o Procto, traga o Procto pra O- colocar aqui. E me conta, e a questão de viagem de avião? Quem tem varizes? Em relação à viagem de avião, em relação à meia de compressão, adianta, não adianta? Olha, o que a gente sabe da viagem de avião é o tempo prolongado do paciente na mesma posição. Então você pegou aquele lugarzinho na janela e é difícil de levantar, uma viagem longa, uma viagem internacional. O que a gente orienta geralmente é a paciente se movimentar. Não só a paciente, o paciente também, né? Os dois se movimentar. Então, levantar, fazer uma caminhada numa hora que está tranquila no avião, fazer também flexão do pé, se não conseguir levantar. Tem gente... Eu mesmo, quando eu sento num canto, eu não gosto de incomodar ninguém. Então, quando eu viajo sozinho, eu vou na janela, eu não gosto de levantar. Então, Já às nem vezes- bebe água para não fazer xixi. Cara, e a pessoa do seu lado fica assim, às vezes a pessoa tá dormindo, você acordar, Acorda. licença para passar. Então, assim, mas o ideal realmente é se levantar, fazer uma caminhada. A meia ajuda bastante, principalmente em viagens longas. Uma pessoa que tem tendência a ter uma retenção de líquido, uma pessoa que tem tendência a ter um edema nas pernas, então ela já viaja de meia.
Eu viajo de meia. Eu vou. Eu Depois, viajo de meia. quando a gente entrar na parte propriamente dita de doenças, eu vou fazer uma pergunta polêmica sobre meia. Certo. Fazer uma pergunta polêmica sobre meia. Vamos logo, a Eu gente já já sei a tá... resposta. É. Existe contraindicação à meia? Tem. Existe. É sempre a... Aí o cara que pensa, pô, bicho, eu vou botar uma meia e vou usar direto. Você Não, tem a doença arterial, por É a exemplo. doença então. arterial. É a grande isso, contraindicação. Não Mas pode. Nem todos os justifica. pacientes podem usar. Aí Até eu porque a gente pergunto. pode causar um dano para esse paciente. Sim, é isso aí. Cara, é por isso É que é isso aí. importante a consulta médica. A gente vem destacando aqui, porque às vezes as pessoas vão numa farmácia e dizem, eu quero vou uma comprar meia. uma meia, eu É, quero uma é isso meia. aí. E aí o farmacêutico, às vezes, né, Agora, ele como- consegue muitas Como eu vezes. usava uma meia. Todos os dias eu usava uma meia. Que quando eu fui na angiologista, ela disse, mas não serve de nada. Não comprime Uma de leve compressão. de leve compressão. Ela fez, você tá usando pra nada. Só para esquentar. Só para esquentar a perna. Então você vê que não é só o leigo que faz coisa errada. não. Mas a de leve compressão você consegue comprar sem receita. Sim. Sim. A de média, de alta e de extrema alta compressão, você só vai conseguir comprar com a receita médica. E aí é uma receita médica. Sim. Claro que a gente orienta realmente o vascular, porque tem aquele paciente que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, como o Romeu falou, a gente não pode usar em paciente arteriopata. Um paciente que Sim. tem uma doença arterial, eu posso causar um dano nesse paciente. Então, eu tenho que saber muito bem, até porque eu acho que todo colega vascular já pegou aquele paciente que alguém prescreveu a meia, chega a colocar meia, meus dedos ficam tudo roxos, eu não estou aguentando de dor, e quando você vai ver o paciente tem um problema arterial e não deveria estar usando aquela meia. Não naquele momento, tá? E outra coisa, o comprimento da meia, né? Até onde a meia vai. Quem vai definir isso? Isso. É o vascular. A meia... Mas eu não gosto de usar a meia até a cintura. Veja, não é que era questão de gostar ou não. Tem indicação de usar ou não tem indicação de usar. Perfeito. A gestante não adianta, né? Não pegar a femoral. Sim. E a meia é o seguinte, ela é feita num padrão de tamanho que muitas vezes não é talvez o padrão do brasileiro. Então, eu tenho pacientes de consultório que são muito fortinhas, né, acima do e baixinhas. Então, às vezes, a meia fica realmente apertada. É claro que você tem meia feita para uma pessoa, mas isso não é uma realidade, né? É uma meia mais cara e a gente não vai conseguir no dia a dia. Mas dá para no consultório você colocar e adaptar o tamanho da pessoa. Mas é isso, você tem além da pressão, como o Gustavo falou, que tem que ser uma pressão adequada, você tem um comprimento para determinado tipo de situação. E o momento de botar a meia também. Não adianta você acordar, esse rodar a o casa, fazer o café da momento- manhã, fazer tudo e depois vou colocar a isso meia é legal. pra ir Isso é trabalhar. legal de falar do momento, entendeu? Porque o momento, assim, às vezes a paciente retorna com a gente e fala assim, não tô vendo uma resposta, não tá legal. E você fala, e o horário que você tá colocando a meia, como é que você coloca? Aí a paciente às vezes fala, lá pras 10h30, 11 da manhã eu coloco a meia para ir trabalhar à tarde. Então, assim, ela já teve esse Depois período que a todo perna da tá manhã, toda inchada já, a né? perna inchou. Então, a meia, o objetivo da meia é restringir esse edema que vai causar. E agora ela perdeu o efeito. E se você colocar agora, o que é que você vai sentir? Um desconforto. Então, vou sentir um desconforto agora. Então, geralmente, o horário é muito importante. Então, a paciente que trabalha de tarde, que vai colocar esse horário, ela tem que parar, botar a perna pra cima e depois botar? Então, uma opção é essa. A outra opção seria já ela colocar a meia logo cedo, logo depois que acorda. Então, quando você acorda, você tem geralmente uns 15 a 20 minutos antes para colocar a meia. Tá? Então, assim, você pode até Dá tempo fazer uma de tomar coisa banho, né? rapidinho. Dá tempo só tomar um banho e colocar a meia. E aí passa o dia com a meia. Agora, se a paciente trabalha à tarde ou à noite, às vezes a gente pega muito o pessoal que trabalha de enfermagem, que dá plantão noturno. E aí a gente orienta assim, antes de ir pro plantão, coloca a perna para cima por um período, tá? Que Uns período? 15, 20 minutinhos mais ou menos. E aí coloca a meia, tá certo? Agora, quem trabalha durante o dia, eu oriento logo cedo, porque a gente não tem tempo mais como antigamente de parar, botar a perna para cima, meia hora, depois colocar a meia. Eu acho que é interessante individualizar, porque depende muito do trabalho. Até como o Gustavo falou, tem pacientes, pessoas que trabalham trabalho noturno. E assim, a função da meia é você usar quando você está no período ali do trabalho, que você está em pé, no seu dia a dia. Obviamente, você tem que colocar antes desse período que você vai estar mais ativo ali, em pé ou sentado. Porque se você colocar depois, ela vai perder um pouco a função que ela tem que fazer, né? E aí a pessoa não vai aderir à meia. Exato. Vai acontecer o quê? Doutor, não Não gosto vai. da meia, não. Não gosto. O que chega de paciente no consultório falando isso E não não é vai gostar. brincadeira. Mas eu acho que muita gente também tem muita dificuldade de se adequar à meia e se adaptar à meia pela questão do calçar, né? É. Que o calçar a meia é o transtorno. Sim. Mas tem muitas técnicas hoje.
Mas veja, Tem. Tem muitas técnicas que facilitaram muito a meia. O YouTube cheio de mas técnicas. o que eu quero, eu não sei. Porque eu vou dizer, realmente, principalmente para idoso, né? Vocês não A acham? força mesmo para Então, colocar. eu acho que é o idoso, principal o problema grande- é a grande questão lance é do o idoso. O grande lance é o Que idoso. pra gente que é um adulto É já. Já. Razoável. razoável. Chegando ali no ainda. Principalmente no- pra mulher, que é que mais tem indicação. Eu- Nosso problema eu- qual é maior? A sandália. Eu O não sapato, sei. que fica feio. Não, mas veja, voltando a essa questão do Fica calçar feio. meia, Mais ou menos. eu queria chegar no seguinte: aqueles calçadores, aquilo é útil, pô. Muito. Aquilo é útil, é mas útil, não é muito. quase não é divulgado. Tem gente que não sabe nem que existe. Tem gente que não sabe nem que existe. Agora sim, eu não sei como o Gustavo, não sei se é a tendência dele. Eu tendo muito a realmente só prescrever a meia, assim, a falar pro paciente, você agora vai ter que usar continuamente a meia em último caso, porque eu acho que é muito difícil a pessoa usar a meia a vida toda. Todo Pode dia, ser né? com calçador, pode ser com alguém ajudando. Imagine só você acordar todos os dias e colocar a meia. Então, assim, eu acho que tem situações para isso, tem parâmetros para isso. Então, paciente pós-trombose, a gente tem escala para medir se vai ter realmente benefício do uso da meia. Paciente, como você falou, tem uma viagem longa, ele realmente tem um linfedema, né, que é uma dificuldade de drenagem linfática, que ele tem um inchaço. Aí tem os graus que você pode, até porque a atividade física diminui bastante, é muito importante hoje em dia. O estilo de vida melhora muito os sintomas e realmente a aderência ao tratamento, ele cai muito com o decorrer do tempo. Você percebe que no primeiro, segundo mês, terceiro mês a pessoa Todo usa. mundo tá usando, né? Aí depois você começa a ver que ninguém tá verdade. usando mais. Agora, né? existe benefício da meia para esse padrão de microvaso que a gente falou, de reduzir a chance de novos De ter vasos? Então, tem vasinhos? benefício? Não. Nesse caso, não. Não. Ganho zero. É Não. outra pergunta que é Essa- feita bastante aí. Aham. A gente É vê para muito. prevenir os vasinhos. Não. 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 Eu uso. Isso merecia até 3 segundos de Eu, silêncio. eu tô aqui no luto, porque eu usei tanto tempo achando que Pensando tava nisso. prevenindo meus Prevenir vasinhos. os vasinhos. Não, era assim, residência. Tem que botar meia pra não ter varinha. E a questão de ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Cruzar Traba- a perna. Tudo isso são as perguntas, né? Cruzar a perna, É. muito tempo em pé, Olha, muito tempo a sentado. questão que a Porque gente assim, o vê- pânico da gente que faz medicina é, vai ficar, residência vai ficar muito tempo em Ó. pé, tem que usar meia pra não ter varize. Angiologia é só polêmica, pô. É só pergunta polêmica. A questão E a da gente nem meia, chegou ainda na como hemodinâmica. o Gustavo falou, eu escuto muito isso. Doutor, eu a vida toda usei, mas mesmo assim eu tenho vaso. Eu faço, porque a meia Não não vai te faz com ajudar. que você não tenha. Porque a gente falou aqui que o principal fator é hereditário, hormonal, sedentarismo, aumento de peso. Logo, você vê que são coisas assim, ou muda o estilo de vida para diminuir, e mesmo que você tenha um estilo de vida saudável, se seu fator hereditário for forte, só Vai nascendo ter. de novo. Desde que amigo, herança tem não vem só jeito. dinheiro, né? Exatamente. Não tem jeito. É tratar, ir pro vascular, fazer as aplicações e é E o que dá aceitar, pra né? e aceitar. E eu acho que volta para o que os dois já falaram. O vasinho que tratou, ele não volta, mas podem surgir novos vasos. Sim. Que é uma coisa que eu já ouvi muito assim. Não, eu tenho muito adolescente, tenho muito adulto jovem, vai assim, não, eu vou entrar na residência, ou então eu vou engravidar, eu vou deixar juntar para fazer de uma vez. Não adianta, você vai fazer e vai surgir novos, você vai fazer de novo. E vai aumentar bastante aumentar, e vai então, fazer sim. mais sessões, vai ser Mas mais não vai trabalhoso. ser- Melhor não é uma fazer. economia. Não. Carol, você como ginecologista que trata muita adolescente principalmente, você tende a passar anticoncepcional para adolescente? Pensa, às vezes você passa, claro, né? Nossa. Mas eu acredito que esse seja um outro fator. E você Mas tem hoje que tem são que- exceções. É Certo. aquela paciente que vai fazer o Enem Ah. e que tem cólica ou que tem um fluxo maior. Eu não vou correr o risco do dia da prova ela tá com Entendi. cólica ou tá com fluxo. Porque ela estudou um ano inteiro. Porque essa coisa de passar de maneira tão indiscriminada Então, para assim- esse suposto conforto maior de reduzir fluxo, pererê, parará, não. Como causa um antigamente- problema que ninguém nunca pensaria, né? Antigamente a gente Aumenta esse fazia fator até de pra risco aí tratar a pele, né? Não, Aham. a adolescente começou a ter espinha, vamos botar anticoncepcional. Anticoncepcional. Então tudo era anticoncepcional. A gente, né, já se prescreveu. Mas hoje a gente tem uns pontos assim. O paciente tá com irregularidade menstrual, você bota por um período até ela mudar hábito e conseguir regular. Que a gente sabe que hoje a ovário policístico não trata com anticoncepcional. Aham. O anticoncepcional trata só os sintomas.
mas não resolve o problema. Então, a gente coloca só no período para regular, para mudar hábito. Ou então, como eu disse, com minhas adolescentes do Enem, eu não vou correr o risco. Isso a gente E tá aí não falando- tem indicação de DIU, porque a maioria é virgem ainda, então não dá pra gente botar um DIU Aham. para resolver. Então é anticoncepcional para fazer a prova e eu garanto que no dia da prova ela não vai ter sangramento, Mas não vai pra ter suas outras paci- preocupações. E para suas pacientes adultas, você considera essas questões de vascular? Geralmente você... Muito. Muito. Então, assim, principalmente depois de 40 anos, já não tem mais indicação de anticoncepcional. Aham. Já é ou DIU, ou vasectomia, ou laqueadura. E vocês percebem essa questão da relação da paciente que usa anticoncepcional e as complicações vasculares e surgimento, inclusive dos vasos pequenos? Dos microvasos, sim. Aham. Dos microvasos influi bastante, e sendo que tem pessoas que realmente você percebe que o resultado não é bom, ou que você trata, melhora e surge muito rápido. Aham. Isso acontece, eu acho que com o uso do anticoncepcional, principalmente, realmente. É isso Não aí. vamos velho. botar o anticoncepcional como um vilão. Não. Exato. É. Isso é importante, né? Não é o vilão. Na verdade, isso é o que importante. acontece é a gente tem que ver o custo-benefício. Tudo a Sim, gente, na perfeito. medicina, a gente tem que tratar Tudo o tem que se ponderar custo-benefício, isso, né? Eu, na verdade, a gente terminou. O som Minha- até baixou um pouco, né? A galera começou a falar mais baixo, né? Interessante. Vocês perceberam isso? Quando eu puxei o assunto pra você e pra Carol. Você percebeu? Você sentiu isso? Já fica mais tenso, Exato, né? Mudou um pouco. Todo mundo me acusando, né? De passar Exato. anticoncepcional. Não, mas Agora, tem que se ponderar tudo. mudando do realmente. assunto do anticoncepcional, Jorge, você falou uma coisa, a questão de cruzar as pernas. Sim. Até uma coisa que a gente não tocou aqui, a academia da Vazinhos, né? Então, veja, a gente tem que entender que existem determinadas situações que você tem mais evidente as veias nas pernas, não significa dizer que surgiram mais. Certo. Então, você fazer um esforço na academia, ou você tá numa posição de perna cruzada, você tá, às vezes, visualizando mais determinadas veias, mas se você deitar, colocar a perna para cima, às vezes você percebe, pô, mas diminuiu, não diminuiu. Você, na verdade, melhorou um pouco o retorno. Esvaziou. Exatamente. Então, às vezes, por isso que pessoas, doutor, mas quando eu faço academia eu percebo que eu tô com as veias, né, tô com mais varizes. Mas não, é porque você ali fez mais esforço, né? Você estava em pé, e aí é só uma impressão, A né? pressão aumenta. Né? Além de anticoncepcional, também aumentar o risco de aneurisma, né? Também tem isso. Aneurisma, vocês acham? Vamos que- entrar em aneurisma? Aneurisma é uma coisa que a gente pode realmente discutir tanto hoje quanto até marcar um dia para conversar sobre aneurisma, É né? um mundo, né? Neurisma. Uma coisa que Fred, eu falo Fred é um colega nosso, né? Que Sim. todo mundo, pelo menos 4 aqui na mesa conhecem. Ele me disse que você trabalha muito com a parte de varizes pélvicas, Também. né? Embolização Porque- de mioma. Embolização de mioma, parte endovascular. Adoro. Tenho respostas maravilhosas em pacientes com mioma, que já com indicação de esterectomia, que fizeram embolização e já conseguiram gestar e conseguiram. É muito bom. É muito bom. Embolização de mioma, tratamento de varizes pélvicas, é o que a gente chama de doença pélvica crônica, né? Dor pélvica crônica. Então, a gente, na verdade, assim, é até bom estar do lado da ginecologista, porque assim, a gente não quer roubar os pacientes da ginecologia. Não, a é gente pa- quer é tratar parceria. junto, Complementa, é. né? A gente quer tratar junto. Então, assim, o que é que a gente faz? A gente não indica tratamento, por exemplo, eu vou falar a minha parte, eu não indico tratamento de varizes pélvicas, eu não indico tratamento com embolização de mioma, eu espero que venha encaminhada do colega. Tá? Então, o ginecologista, ele encaminha pra gente, e aí sim a gente faz um tratamento conjunto. Às vezes eu peço até um relatório. Eu gosto quando vem até com relatório, vou falar a minha parte. Porque aí você faz, não, acho legal, assim, não é um procedimento isento de risco, mas é um procedimento que melhora bastante. É um procedimento minimamente invasivo, que a gente vai abordar, né? É um Alta furo, no mesmo dia. um furo na virilha. Eu seguro um dia por causa da dor. Porque dá um pouquinho de dor logo após o procedimento, tem um pouquinho de dor, então para a gente ter um controle mais da dor, o ideal, principalmente a embolização de mioma. E varizes pélvicas também a gente tem uma resposta muito boa com a embolização. Então são 2 tratamentos que E que fazem realmente a diferença Fazem uma na vida do diferença. paciente. Mas Faz. muito importante. Como é que a paciente chega até vocês com a história de varizes Geralmente a pélvicas? gente Como é que- pede o ultrassom transvaginal de rotina. E aí vem com varizes pélvicas. E aí a gente pede a ressonância para poder ver melhor. E aí a gente encaminha Isso. Perfeito. para o vascular tratar. Mas aí vai depender do nível das varizes, se vale a pena ou não. E aí essa questão que em conjunto a gente decide se vale a pena abordar ou não. E aí a gente depende muito do sintoma que a paciente tem, as queixas que ela vai ter.
né? E o tamanho, o diâmetro, a gente usa para o tratamento. Eu vou falar um pouco do tratamento. A gente usa muito sintoma, o diâmetro, e aí a gente vê o exame dinâmico, que é o refluxo da gonadal, né? Da veia que está irrigando ali as varizes pélvicas, então você tem um refluxo. E aí a gente tem algumas doenças venosas que podem estar associadas, que é a síndrome de quebranoses, que é você ter uma compressão da veia renal, né? E aí vai aumentar a hipertensão venosa, vai causar varizes pélvicas. E aí, às vezes, você tem que tratar, colocar um stent venoso, ou você tem que fazer a embolização primeiro, ver como é que a paciente fica. Mas, em relação aos sintomas, a paciente tem um resultado muito bom. Muito. Mioma é fantástico. E varizes pélvicas, que antigamente, não é que agora tá aparecendo mais. O pessoal que faz ultrassom tá começando a ter mais atenção. Atenção. Então agora tá começando a ter diagnóstico no ultrassom e tá começando a aparecer. E a própria cirurgia vascular, eu acho que tá mais ligada nesse assunto, porque aquele paciente que tem varizes em membros inferiores, muitas vezes a causa não é nos membros inferiores. Na verdade, é uma causa no abdômen, como o Gustavo falou. Você não adianta você tirar varizes. Você pode até ter relatos de pacientes que operaram 4, 5 vezes varizes nos membros inferiores, que tem varizes em locais não habituais até, varizes na vulva, varizes em face lateral, até no glúteo, face lateral da coxa, que na verdade a causa não é a safena, não é no membro inferior. Na verdade é uma causa, ela vem na pelve ou abdômen, não é isso, Gustavo? E aí você tem os pontos de fuga, né? Que a gente, quando faz quem faz o ultrassom, o Doppler, ele já coloca, né? Ó, ponto de fuga inguinal, ponto de fuga glúteo. E aí, quando você vai examinar a paciente, você vê direitinho as varizes lá chegando, né? Então você fala, ó, não adianta tratar aqui, tá vendo lá de cima, eu preciso estudar lá em cima também na pelve, eu preciso fazer um exame completo dessa paciente, estudar para poder tratar a hemodinâmica do vaso, que a gente fala o fluxo, né? Eu preciso ver de onde está vindo isso. É de baixo para cima, de cima para baixo. Bem feito, né? Exame bem feito. Não é qualquer exame. E aí o ultrassom a gente tem que confiar. E é operador dependente. Dependente. Muito. Demais. Muito mesmo. Isso é importante a gente pontuar, porque você vê aquela senhora que está lá cheia de varizes, não é só as varizes, né? E a varize na vulva investigação incomoda, na menstruação tem aquela sensação de peso, incomoda bastante a paciente. Agora, se a gente saiu já da parte de estética, né? Acho que a gente já foi para doença, né? A gente saiu sem avisar, né? Saímos sem avisar. Agora, a parte de doença de vascular mesmo, talvez o grosso seja pé diabético. Tô errado? Cara, depende muito, eu acho, do qual serviço você tá e onde você tá. Hoje, Gustavo... Deixa eu me expressar melhor. Não o pé diabético, mas a insuficiência venosa periférica que leva a úlcera e tal. O que é que vocês acham? É o mais... Desse quesito de doença. A doença venosa é mais no consultório. Certo. A doença venosa, principalmente, eu acho que a estética que a gente falou, ela tem uma quantidade maior. O que a gente tem que entender é que existem as doenças arteriais, doenças venosas, que às vezes vêm as duas e a gente tem a doença mista, e tem o paciente em particular que é o diabético, que às vezes ele não tem nenhuma doença venosa e nenhuma doença arterial, mas ele tem uma neuropatia, tem uma lesão e ele vem para o vascular, para a gente analisar a circulação, e pior é quando ele tem a doença arterial junto com a alteração do pé diabético, que aí infelizmente... Temos muitos casos. O pé diabético em risco, né? E o pé diabético, quando a gente fala pé diabético, seria o que exatamente? Se vocês puderem explicar de maneira didática para quem está ouvindo e não... pé diabético é um pé doce? Realmente... Né? A gente fala pé diabético, mas a gente não para... O que é pé diabético? O pé diabético, na verdade, é um conjunto de fatores. É um paciente diabético que ele vai ter uma neuropatia periférica, então ele vai ter uma alteração na sua sensibilidade. Devido a essa alteração na sua sensibilidade, ele vai ter uma alteração na arquitetura do pé. Ele perde aquela sensibilidade, então a musculatura que mantém o pé, a arquitetura do pé, para não ter lesões, ele começa a perder aquela arquitetura do pé, então ele começa a ter lesões em extremidades ósseas que antigamente não tinha, então ele começa a ter um sofrimento naquele pé, tá? E aí envolve a parte, como ele tem de doença de base, diabetes, e para chegar nesse ponto avançado, um paciente diabético que não está fazendo um controle correto, que é o que a gente pega mais,
ele começa a ter algumas alterações. Então, ele tem a neuropatia, ele tem uma alteração arterial, então ele tem a microcirculação arterial dele comprometida, e aí ele começa a apresentar as lesões, tá? Então, aí é um pé diabético que a gente fala, que é o que a gente vê muito, principalmente em serviço público. Isso. É mais comum em serviço público. Na verdade, não é em serviço público. Deixa eu corrigir aqui, não serviço De urgência. público. Serviço de urgência. Perfeito. Agora, o que é que a gente percebe mais? Que Tem no um serviço fator público, social, econômico, devido ao fator e, social e econômico. Acesso e tudo acesso. mais, né? O Gustavo trabalha comigo no principal hospital aqui de urgência, né, que é o Hospital de Urgências de Sergipe, o USE. É a principal causa de amputação disparado. Então, assim, é uma doença extremamente importante, né? Ela realmente... E Sergipe, proporcionalmente, tem um índice de amputação muito elevado. Muito elevado. Então, assim... Nós temos fatores, como o Gustavo falou, de acesso, de acesso a, não só de acesso ao posto de saúde, e de acesso a uma equipe que tenha condições de avaliar e tratar adequadamente. Porque muitas vezes tem o acesso, mas, veja, uma lesão no pé diabético, ela evolui muito rapidamente. Então, assim, às vezes um profissional olha já vai e evoluindo. não tem nada. Quando vai pra gente, já está extremamente avançado. Às vezes um simples chaço já tem uma osteomielite. E, infelizmente, às vezes já não dá para salvar mais. E é um caso de amputação. Então, infelizmente, o que a gente encontra hoje é o paciente que vai ao USE já num estágio avançado. E quando chega, muitas vezes, lá, a gente não tem mais como salvar. A cirurgia, infelizmente, se torna ablativa. Então, uma amputação. Amputar, É né? aquele senhorzinho, aquela senhorinha que vive com aquela atadura na perna amarrada. E Aquela ferida que não cicatriza, e vai ficando. Infecciona. E porque, assim, o pé diabético, a neuropatia, ela é a principal causa da lesão, porque o paciente perde a sensibilidade protetora. Então você vê por que a gente fica o tempo todo. Você tem que examinar seu pé, você tem que usar calçado adequado, porque ele não vai sentir dor. Quando ele verificar, muitas vezes, já tá uma situação que não tem mais como salvar. Ao ponto de eu ter tido um paciente que ele estava com um prego no pé. Imagine, sem E notar. ele já estava há mais de 2 dias com esse prego. Ele sentia um incômodo, ele não sabia o que era e ele não percebeu. Ele não associou sentiu dor. Uma coisa gritante, né? Gritante, entendeu? É um prego. Então, É isso mesmo. Como a sensibilidade. Eu acho que a gente já pegou alguns casinhos de neuropatia exato, bem complicado. bem avançados. Eu peguei um paciente uma vez, eu me lembro direitinho, ele falou que foi pra praia com a família e ele foi buscar alguma coisa no carro. É. E ali, eu acho próximo da ABB ali, né, e no Mosqueiro, e o carro tava do outro lado da rua. E aí ele foi atravessar meio-dia, ele foi sem sandália. E aí ele ficou no asfalto, esperando os carros passarem para atravessar. E ele atravessou de um lado e ele voltou. E depois ele foi no consultório porque ele estava com queimadura na planta do pé bilateral. Nos 2 pés. Então, assim, aí você vê o nível como a neuropatia Ou diabética... seja, o nesse padrão paciente. de sensibilidade tão baixo, né? que ele queimou o pé Que sem essa sentir. questão da sensibilidade protetora que o Rubem falou. Isso é o que coloca mais em risco. Fora isso, é que o diabético ele tem uma aterosclerose das artérias, principalmente da perna e do pé, que compromete muito a circulação. Então você imagina, o paciente não tem sensibilidade de proteção, ele tem todas as alterações que Gustavo já falou, que facilitam você ter uma úlcera, e você ainda tem um comprometimento da circulação, que é o que faz cicatrizar a ferida. Fora que ele tem também uma microangiopatia, que mesmo que tudo tivesse bom, ainda a cicatrização dele seria só por isso aí prejudicada. Então você vê que é uma Mais tempestade lenta, perfeita, mais lenta. né? Pra gente ter o que a gente tem hoje em dia, que é realmente um grau de lesões e amputações elevado, né? Então todo diabético tem que fazer avaliação também com vascular. E aí a gente vai Não vendo não que é paciente só da endócrina. como é ampla Não, a abordagem vascular. da cirurgia vascular, que a Realmente. gente vem discutindo de isso é uma um fato. simples, É. não é uma simples, né, doença, tem a parte estética até uma coisa extremamente, né, importante como o pé diabético, né? E a tendência de quem não conhece a especialidade a fundo é achar que realmente se limita a varizes. Exato. Isso. É só varizes. Exato. E o problema das varizes é que a perna dói, que a perna incha. Não, bicho, tem um mundo por trás E disso eu não aí, sei né? se Gustavo já escutou, eu tenho colegas até amigos meus de não médicos, mas de outras, que fizeram outras faculdades. Você é cirurgião vascular, se opera varizes, né? Varizes, é.
Não é só varíola. É. E só para Varíola que paga meu boleto. Então, Mas eu opero outras coisas. E até para ilustrar, Gustavo trabalha mais hoje em dia, eu acredito, até com a parte arterial, que é a parte de hemodinâmica, e eu trabalho mais com a parte de acesso para hemodiálise. Que é uma coisa até que você também, que é uma coisa que a gente pode até em algum momento discutir, que é uma coisa extremamente vasta. Eu tô vendo que é um tema que a gente vai ter que voltar, porque o tempo tá esgotando, a gente ainda não falou de trombose. Vocês querem dar uma rápida pincelada em trombose? Trombose, o que fazer, Eu acho que tal? vale a pena, porque a gente tá em época de chuva, tá tendo muita enchente e tá tendo muita gente com dor em panturrilha. E a gente precisa dizer o que é risco de leptospirose e o que é risco de trombose. Fica à vontade. A trombose, tentar ser mais sucinto e mais direto, é a formação de coágulo dentro da veia, das veias profundas. Coágulo é sangue, o sangue pisado. Esse é o termo melhor do mundo. É o melhor sangue pisado. Como um paciente meu falou, quando o leite fica parado, não tem aquele... Coalha. É como se fosse aquilo no sangue. Isso, tem algumas coisas que causam, tem alguns fatores, a gente não vai entrar nisso aqui, vamos tentar ser mais direto. E aí é quando você tem nos vasos profundos. Então, por isso que o nome é trombose venosa profunda. E pode acontecer, na verdade, em qualquer vaso profundo, tanto em braço quanto em perna, claro que é mais comum na perna, e os riscos maiores são na perna devido ao risco que ele pode vir causar no pós. E quando eu falo risco é assim, quando eu tenho uma trombose venosa profunda, o que é que pode me preocupar mais? É uma embolia pulmonar, que pode levar o paciente à morte, ou uma síndrome pós-trombótica, que é o quê? É aquele paciente que vai ter um sistema venoso profundo, mais debilitado no futuro e pode evoluir com uma ferida. E aí é bem comum a gente ver essas úlceras venosas, mas a grande parte é decorrendo de uma síndrome pós-trombótica. Então, e a clínica do paciente é característica. O paciente, de uma hora para outra, fala, minha perna começou a inchar, do nada. Geralmente unilateral. E tá bem edemaciado, e às vezes 2, 3 vezes maior que do lado contralateral. Então aí realmente a gente sabe que aí tem essa suspeita, vem associada a dor, peso, edema, e aí realmente o ideal é um serviço de urgência, porque a gente precisa fazer algum exame de sangue e talvez o ultrassom também para fechar o diagnóstico, né? Perfeito. A gente podia realmente marcar, eu não sei qual desses temas de vascular vocês acham mais interessante pra gente voltar a discutir. Eu acho que pé diabético é uma coisa tão ampla que a gente poderia realmente discutir mais vezes, Bastante, né? até talvez com um endócrino, né? Agora, Romeu, Eu levanto a minha bandeira. Eu quero hemodinâmica e ginecologia. participar. Agora, Romeu, importante, bicho. Você já tá seguindo a gente? Caramba. Oh, Você disse que eu te abandonei, Pô, né? abandonou, bicho. Rapaz, no jiu-jitsu, não, Jorge Mas- foi o cara que me apresentou o jiu-jitsu. É Eu tô verdade. fazendo hoje porque Jorge me apresentou. você tá na e eu tô marrom. na faixa marrom, Jorge tá na branca. A nossa ainda. minha história com o Romeu no jiu-jitsu foi da seguinte forma. Eu comecei a treinar e aí eu levei ele. Eu acho que já tinha uns 2 meses treinando. Eu me lembro a gente conversando ali Foi Você no entrando- estacionamento da São Rafael ali, Você tinha um né? carro cinza, né? Isso. A gente batendo papo, conversando sobre o carro, depois mudou o assunto pro jiu-jitsu quando ele viu a faixa no meu carro. E aí eu entrei na branca, Romeu na branca, eu fui pro primeiro grau, Romeu na branca, né? Sem, eu fui pro segundo, Romeu na branca, fiquei no segundo, Romeu me pegou, eu fui pro terceiro, Romeu terceiro, quarto, Romeu foi pra roxa, marrom. e né? você parou. E eu parei. E eu virei o eterno faixa branca. E isso já tem quanto tempo? Caramba, eu vou fazer uns 10 anos. Velho. 2016, pô. É isso mesmo. 9 2016. anos, né? Eu entrei em abril de 2016. 9 É isso anos. aí. Tempo passa, hein? Tempo passa. É. Mas depois você aproveita e segue a gente no Instagram. Sim, né? sim. Gustavo também. Você Sim. lembra No qual é o- Instagram e no YouTube, Você tem uma memória melhor, Carol. Fica à vontade. Quais são os acessos? no Spotify. No Spotify também. No Instagram. Todos é assim E que a YouTube. gente fala. É assim que a gente fala. Eu acho E que onde a gente consegue encontrar vocês dois. Isso. Quem quiser marcar consulta. Cara, eu atendo hoje no Centro Médico Jardim Europa, é um centro médico novo, é a clínica Unique, é onde eu faço atendimento de consultas, né? Como eu trabalho muito hoje com acesso vascular para hemodiálise, trabalho em clínicas de hemodiálise, mas o meu consultório é esse e o Instagram é Romeu Lisboa, né? Só que aí o Romeu, pouca gente acerta, é R-O, N de navio, M de Maria, E-L.
Lisboa. Quantas vezes você já soletrou isso também? Várias vezes. Eu vou te falar, hoje eu tava brigando com o carro, porque eu falava assim, eu apertava o botão e falava ligar para Romeu. Aí do nada o carro fazia Romeu e Julieta. Aí não tá ainda. Não tá. Não sabe ainda seu nome. Não, impressionante. Enfim. Eu atendo na Unicat, no consultório lá, gente. E é engraçado, como eu falei, eu ia fazer varizes. Hoje eu faço mais a parte de hemodinâmica, faço a parte arterial, então também trabalho muito na angiocó, no cirurgia, fazendo essa parte de hemodinâmica. Perfeito, excelente. Então, bicho, segue a gente depois lá. Sim? Aí a gente aproveita e nesse clima gostoso de cobrança, a gente encerra.